Esse momento que eu não ia fazer, mas estou aqui com vocês. E a gente começa a fazer live e sempre tá um tagarela, né, gente? Eu não ia fazer, que eu tô meio inchadinha ainda. No feriado eu achei que tirar essa. Triste que os tagarela gostam de se exibir, né, pessoal? Então eu tô meio inchadinha, eu não ia fazer a live, mas vamos falar um pouquinho das coisas de Deus. Tá dando pra escutar aí certinho? Como tá aí a situação? Conta pra mim. Se tá dando pra ouvir direitinho ou não. Vocês estão ouvindo tagarela também? Conta pra mim. Como é feio o espírito do exibido, né, pessoal? Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir? Ah, eu tenho que falar mais alto. É que o microfone fica embaixo do celular, então vou ter que segurar. Agora tá dando pra ouvir melhor, pessoal? Espero que sim. Tá um pouco baixo. Vê se melhorou agora. Vê se está melhor agora. Melhorou, né? É que meu microfone aí embaixo estava fechado. Ai, pessoal, e aí, como passaram de ontem para hoje? O pessoal que estava na igreja, quem tá longinho, como passou o Dia das Mães? Espero que todos tenham passado muito bem. Tô feliz de estar podendo fazer aqui com vocês, apesar de estar inchadinho. Eu preferi estar fazendo, né? Porque o inimigo não pode segurar a gente por causa de nada. A gente tem que continuar, porque quem é glorificado é o Senhor Jesus Cristo. E hoje foi um dia de bênção, apesar do meu inchacinho, apesar da dodói, foi um dia de vitória, um dia de bênção. Recebi muitos testemunhos, muita gente testificando do que o Senhor está fazendo. O trabalhar de Deus nesse final de semana foi incrível, foi maravilhoso. Apesar de ter sido assim um dia chuvoso, muito trânsito em São Paulo, ninguém conseguia ontem chegar na igreja, pessoas voltaram do meio do caminho, mas o Senhor, Ele comunicou-se com a gente de uma maneira incrível, que nós fomos assim abastecidos pelo Espírito Santo. E eu só tenho que louvar a Deus por esse povo fiel, abençoado, que está sempre juntinho, está sempre renovando as forças no Senhor para batalhar ao meu lado. E eu estava assim, estudando bastante as coisas de Deus. E eu gostaria que vocês depois assistissem um podcast, David Rick, no Douglas Gonçalves, lá no Jesus Cop. Gente, quando eu não falo o nome de uma igreja, não é para vocês saírem correndo para ir para a igreja da pessoa. Mas eu achei muito interessante esse podcast com esse servo de Deus teólogo, que ele tem uma teologia para solteiros. Então vai lá, dá uma olhadinha, é muito interessante. Você que é solteiro, não é para quem quer casar, mas quem quer viver uma vida com Cristo na sua solteirice. É interessante, porque ele vai dentro das escrituras, mostrando vários pontos. E um ponto muito interessante que me chamou a atenção, eu gostaria até de dividir com vocês, é sobre a questão das diferenças que o Senhor pede no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e o porquê. No Antigo Testamento é crescei-vos e multiplicai-vos. Isso realmente chama atenção. Que era Sara, Ana, todo mundo querendo ter filho, né? Ele fala bastante do livro de Gênesis, que eu achei bem interessante, que é um conflito familiar entre irmãos, pessoas para ter filhos. É bem profundo. Eu estou só passando por cima aqui para a gente chegar no objetivo. E por quê? Porque os povos vindo de Deus tinham que naquela época gerar filhos para que chegasse até a genealogia de Jesus Cristo, Filho de Deus, né, que iria nascer. Então era crescer e multiplicar o povo de Deus. E aqueles que nasciam em Cristo, em Deus, né, o povo de Deus,
estava ali debaixo daquela doutrina das leis de Deus e tudo mais. No Novo Testamento, Jesus, ele faz o seu ministério solteiro. E além de Jesus fazer o seu ministério solteiro, ele faz bastante abordagem nesse assunto. E uma delas, ele em nenhum momento falou assim: você casa e tenha filhos para multiplicar a linhagem do povo de Deus. Não, ele deu outro propósito para nós, porque agora nós estamos vivenciando a graça e Jesus já nasceu. Então, aí ele mostra na explicação que o que o Senhor pede para nós, tanto casados como solteiros, é o ide e fazer discípulos. Ter filhos não quer garantir que você vai fazer discípulos. É maravilhoso ver gente como o pastor Mário, por exemplo, que tem filhos que estão seguindo a linhagem de sacerdote. Isso é maravilhoso, poder presenciar. É como eu fui pelos meus pais, né, discipulada, tornei-me discípula do Senhor, tornei-me uma pessoa nascida da água e do Espírito, mas o fato de nascer de evangélicos não te traz salvação. Então é maravilhoso essa parte da teologia dele que a gente está vendo sempre sendo abordado. E eu sempre falo na igreja, né, as pessoas parecem que eu estou falando demais, mas você ter filhos, você ser evangélico, não quer dizer que você vai aumentar a nação de Deus. Você aumenta a nação de Deus quando você faz o que Jesus pediu, o ide e pregar e fazer discípulos. Você pode ter 10, 20 filhos e não serem discípulos de Cristo. E até um deles falou assim: está povoando o inferno, né? Com certeza. O povo muçulmano lá na Europa, eu sempre trago esse assunto para vocês, eles povoaram a Europa. E como nasce um filho muçulmano, esse filho muçulmano será muçulmano. Agora, um filho de um cristão não quer dizer que é salvo. Então, por mais que a gente fale assim: vamos povoar então a Europa, o Brasil, fazendo ter filhos, não. Nós povoamos os povos. O reino de Deus é no ide e pregai, o ide e fazer discípulos. Por isso às vezes você fala assim: eu estou casado, ou eu estou solteiro, eu estou viúvo, não sirvo. Lógico que você serve. Você serve para o ide e fazer discípulo, que é a única coisa que Jesus realmente nos pede a fazer. Ele não falou ide fazer filhos, ide e casai. Não, ele falou ide e fazer discípulos. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele não era casado, e na verdade nós só temos um relato de um discípulo que foi casado, só o relato do apóstolo Pedro, que é o único relato que tem, que Jesus foi lá orar pela sogra de Pedro, para que ela fosse curada de um estado febril. Então ele é o único que a gente sabe. E isso faz com que você não tenha família? Não, porque o apóstolo Paulo também, ele demonstra que para ser um dirigente da obra de Deus, bom, é o exibido falando lá, querendo. Mas gente, vamos voltar aqui. Para ser um bom obreiro, ele tem que ser boa para sua esposa, ele tem lá as condutas corretas. O próprio apóstolo Paulo fala: se você não consegue ficar sem abraçar-se a si mesmo, você deve casar-se. Então, a palavra de Deus, ele tem tanto recurso para quem quer estar casado, quanto aquele que quer estar solteiro. E tem também os mandamentos, né, os ensinamentos, tanto para quem quer estar casado, para quem quer estar solteiro na obra. Então o solteiro também, ele tem que fazer uma aliança com Deus. Gente, eu super indico para vocês que às vezes tem alguém solteiro e você fica lá perturbado que a pessoa está solteira vivendo para Cristo. Outros ficam assim achando que uma pessoa que está vivendo para Cristo não tem o direito de servir a obra, tá? Então gente, o ser humano, quando quer se aparecer para uma mulher, sai de perto. Mas voltando, a palavra de Deus tem a palavra de Deus, ela tem
o recurso para tudo. E a luta que nós temos também, a renúncia. Então, tanto o casado tem que fazer renúncia para servir a Cristo, quanto o solteiro. Agora, que é a minha opinião como pastora, se você deve ou não casar, eu acho que casamento é algo muito difícil. E não é para pessoas que simplesmente optam para estar solteiro porque elas são, não que não querem ter uma vida. Pra falar pro cara assim, convida logo ela para ir no cinema, né? A moça do café para ir no cinema logo. Ai, gente, como é feio ser exibido e é feio. Ai, mas ele tá tentando. O casamento não é para pessoas que não sabem dividir, o casamento não é para pessoas que não sabem se oferecer. O casamento é para quem quer oferecer-se. Principalmente pro homem. A gente acha que é só pra mulher, não, gente. Pro homem, ele tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. E o sacrifício de Jesus pela igreja foi o maior de todos. A mulher fala, eu dou o sacrifício de gerar um filho por 9 meses. Gente, o sacrifício, se o homem levar a linha mesmo, o que o Senhor Jesus ele pede, o que Deus pede através ali do apóstolo Paulo, é que seja como Cristo foi para a igreja, o sacrifício, o morrer por alguém. Jesus também ele morre pelos seus amigos. Então a minha opinião agora, da pastorinha aqui, casamento é um lugar de aprendizado, é um lugar de divisão, é um lugar de renúncia. Muita renúncia. Então a pessoa, quando ela tem um coração egoísta, um coração centrado em si mesmo, é mais complicado, né? Ele vai sofrer ou vai fazer alguém sofrer. Mas também, se uma pessoa ela quer viver para Cristo solteiro, ele também vai ter renúncias na vida dele. Agora que ele viu que eu tô fazendo live, gente. Fulano. Se eu pudesse eu mostrava pra vocês a figura. Então o solteiro, quando ele quer viver para Cristo, ele também tem que renunciar para viver não somente para Cristo, mas também para a obra, para outras pessoas, porque Jesus, ele morreu por seus amigos, diz a palavra de Deus. Olha que forte. Então, em nenhum lado você acaba sendo poupado. Agora, ser solteiro porque você não quer ter alguém te atormentando, ser solteiro porque você quer viajar sem ninguém perguntando, ser solteiro porque você quer mandar no seu próprio nariz, legal. Agora, se é para fazer a obra de Deus, é sacrifício também, é renúncia também. A obediência fica muito mais forte do que você possa imaginar. E a minha opinião sincera é experimentar um casamento, porque eu acho que é importante, com a pessoa certa, com aqueles que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo desejo, as pessoas que andam em direção a Deus. Não importa em que situação, mas que ande em direção a Deus. Por exemplo, uma pessoa exibida dessa, nunca, gente, ainda que fosse lindo, ainda que fosse Brad Pitt, não dava. Que alma feia, Jesus. Além de ser feia, alma feia. Ele viu que eu estou fazendo a live, falando em Cristo, ele perguntou a nojeria dele com a mulher. Ai, gente, o ser humano tá precisando. Tem uma youtuber que ela fala assim, tá precisando cair um asteroide na Terra. Acabar e começar tudo de novo, gente. Ele já achou outra vítima pra... Mas enfim, gente,
Se você não suportar uma pessoa, não pense nem tomar um café com ela, tá? Muito menos em casar. Jesus. É o propósito da morte, tem gente. Samuel, Sandrinha, vocês estão se divertindo aí, né? Vocês estão se divertindo. Samuel, em casamento, cumplicidade, companheirismo para quem quer. Simone Ravena está se divertindo também, né? Augusto. É isso aí. Não, gente, eu tenho que contar uma pra vocês. Um dia tava eu, a Sandra e o Augusto numa padaria, depois do culto, jantando, porque a gente tá morrendo de fome. E é uma padaria que temos conhecidos, né? Inclusive, a gente encontrou o professor Rodrigo e cumprimentamos tudo, ele, a namorada, tal, legal, foram embora. Aí o gerente do lugar começou a olhar muito feio pra mim. E a gente tava no lugar e o gerente lá olhava feio. E a gente, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. E nós três já incomodados com aquele gerente olhando feio, gente, olhando feio. Eu falei, será que é porque um dia eu e a Juliana, nós discutimos com um amigo dele, que é dela do estacionamento, sobre preço, horário, né? Eu pensei de tudo, gente. Ai, será que não é porque tá o horário, que tá cedo, tarde já e o cara quer fechar? Mas lá a padaria fecha às 11, ainda era 10 e pouco, 10 horas. E o homem passava pra lá e olhava feio, passava pra cá, olhava feio. Não, mas pensa. Eu falei, gente, eu vou embora, eu não aguento mais os dois. Ai, pastor, isso tá horrível. O homem parece que quer bater na gente. Foi uma coisa bem, bem difícil mesmo, né? Fomos embora, não vi mais o homem. Aí eu, conversa vai, conversa vem com o Rodrigo, não falamos nada. Ele falou assim, sabe, Raquel, aquele dia lá que vocês encontraram comigo, com a Bárbara, eu falei com o gerente que tudo que vocês comessem era para colocar na minha conta. E o burro do gerente, ele falou assim, eu falei, e aí, colocou na minha conta? Ele falou, não, o burro do gerente, ele pegou, falou assim, bem na hora que eu fui pegar minha janta, eles foram embora e eles pagaram a conta. Gente, a cara feia do homem era que ele queria pagar, ele tinha que colocar na conta do Rodrigo as nossas contas. Porque ele tá sempre jantando em casa, tal. Ele sentiu, acho que, aquele carinho, né, que Deus pôs de repente no coração dele. Aí eu falei, espera aí, então você pediu aquele dia pro gerente pagar, pôr na tua conta, a nossa conta? Ele falou, e o gerente não pôs. Eu falei, e agora eu entendi porque o gerente olhava tão feio pra nós o tempo inteiro. O homem me tocou dali. Gente, ali eu tive um aprendizado muito grande pra gente usar na igreja. Às vezes eu peço qualquer favor para um dos meus voluntários e depois as pessoas nunca mais voltam na igreja, sabe? E eu fico, por que será? Vai ver que estamos fazendo igual o gerente, gente, igual o gerente. Aí ontem eu tive outra experiência, né? Porque não basta uma. Eu cheguei na igreja, Dia das Mães, eu com essa dor que latejava, né? A cara, o dente. E eu estaciono o carro bem rentinho, assim, a parede da igreja para sobrar espaço, mal dava para sair. E mal dava para pegar chuva, eu vejo a Alzira chegando bem na frente do meu carro, assim, com o guarda-chuva na mão, segurando o guarda-chuva e olhando esquisito. A Alzira tá até aí online agora. E olhava esquisito, eu falava, meu Deus, será que a Alzira tá precisando de alguma coisa? Por que a Alzira tá olhando assim com o guarda-chuva? Nem vai dar para abrir um guarda-chuva aqui, eu pegando as minhas coisas. De repente ela bate assim no vidro, né? Que japonesinho, a lisagem diferente. Aí ela bate assim no vidro, chorando. Ela era para me dar de presente o guarda-chuva de Dia das Mães e um envelope com dinheirinho. E chorando de saudade da pastora Cláudia. Mas, gente, eu não sabia se eu chorava junto com a Alzira, se eu ria, se eu agradecia, porque é mais uma experiência que eu tive, que a gente não pode tirar base pelo que a gente vê. Então, a gente precisa tomar cuidado. Às vezes a gente tá querendo agradar e faz igual esse gerente, né? Ou a gente interpreta errado as coisas.
Olha, pessoal, é muito engraçada essa vida, né? Aí, enfim, o Rodrigo não pagou nada pra nós, porque o burro do gerente, ele pegou e foi bem na hora que a gente saiu. Ele tocou a gente da padaria, ele simplesmente tocou a gente de lá, né? Com o jeito besta dele. Mas eu falei pro Rodrigo, foi Deus que não permitiu, porque ia sair muito caro pra ele, né? Fosse só o meu, né? Mas ele queria pagar de mais gente. Mas enfim, Deus amou a ele. E a gente tem que tomar cuidado com certas coisas. Então ontem eu tava brincando lá com o Samuel, a Michelle, a turminha, eles embora. Eu falei assim, gente, eu preciso de férias, porque eu vou acabar matando um que vai pagar pelo outro. Ontem também eu brinquei bastante com o pastor Mário, porque, gente, como deve ser difícil estar num ambiente onde os seus irmãos, que é um clone e tal. E eu já até contei pro Augusto essa. Porque o Augusto, ele tem uns azedumes de vez em quando, ele fica meio estranho, né? E eu sou amiga de verdade, tá, gente? Eu sou aquela que eu falo mesmo quando meus amigos tá estragando. E eu oro, eu bronqueio e volto a ser amiga. Porque amigo é assim, amigo não tem prazo de validade não, né? E eu até contei pro Augusto. E o Mário, eu não vi Augusto lá, não vi Augusto aqui, né, na cozinha de uma das igrejas. Eu falei, Mário, ele tá no momento menopausa dele, não se preocupa, mas qualquer dia nós vamos matar você pensando que é ele. Ah, gente. Pra que eu falei isso pro Mário? Aí ele começou, é verdade, pastora, minha família. Mas foi tão bom falar com o Mário, que o Augusto já acordou, ele contou pra mim que ele já acordou abençoado, liberto, que ontem ele falou pra ele mesmo, você tem que voltar a ser crente, cara. Você tá muito acomodado, você não tá como crente. E foi muito bonito o testemunho, eu fico feliz de testificar. Bem, mas olha, gente, eu não vou negar, qualquer dia eu mato um pensando que é outro, qualquer dia eu ponho um na forca pensando que é outro. E eu preciso, acho que de férias mesmo, mas o difícil de tirar férias é que você pode voltar e tá tudo pior, né? Então, eu prefiro ir me equilibrando, fazendo uma meditação em Deus, fazendo no Senhor, assim. Senão, cada guarda-chuva eu penso que tá precisando de ajuda. O outro tá tendo treca, eu penso que é o irmão dele que tá um clone um do outro. Aí vou e mato o pastor Mário pensando que é louco. Oh, gente do céu. E você lidar com o povo é bem interessante. Eu sou muito verdadeira, gente. Então vocês vão saber que eu vou falar e vou perdoar e vou estar junto. Mas enfim, eu consegui tirar o homem daqui, tá? Com a minha fé. Ele foi gritar em outro canto. Tá aí todo mundo rindo, né? Tá rindo? Isso é rindo, Augusto? É mostrando a língua. Ai, gente. Augusto é uma florzinha que cheira também, tá, gente? Mas eu não culpo ninguém pelas minhas mazelas, tá? Eu sei que eu sou eu mesma culpada pelas encrencas e frias que eu entro. E foi muito interessante que no sábado, a Sandrinha no sábado ela não estava no culto, porque a maldição hereditária é tão forte, né? Que ela foi sair com o carro, subir em cima de uma tartaruga e furou o cardão do carro. E ela ficou lá procurando o cardão do carro dela com o mecânico. E a gente falou justamente das diferenças de etnias, viu? E a gente tem que saber levar em Deus cada diferença. Tem coisa que é demônio e tem coisas que são costumes, né? Costumes das nossas etnias. Mas enfim, nós estamos na campanha Minha Família é uma Bênção. E às vezes a gente quer tanto abençoar a família e Deus primeiro tem que mudar a gente. Por que eu falei da Sandrinha? Porque ela lembrou muito o pai dela, que na hora de dirigir dava aquelas rés violentas, que ela odiava. Cáter, é isso mesmo.
Eu falei, Canter, né? Aí desceu meu pai em mim. Ai, cadê? Aí ela parecia o pai dela. Ela, primeiro, pastor, eu tô aqui no Atacadão comprando as coisas pra igreja. Eu falei, ai meu Deus, que tanto gosto de comprar, né? E eu, ai que bom que ela tá vivendo a vidinha dela, tadinha. Vai com Deus, querida, vai com Deus, né? Porque a gente tem costume às vezes de encontrar um pouco antes do culto. Ai, vai com Deus, Sandra. Aí dá 2 minutos ela me manda a foto do carro dela já em cima de algum lugar. Ai, Jesus. Mas vamos continuar declarando, a minha família é uma bênção, a minha igreja é uma bênção. Ai, é isso aí, Ju, é isso aí, é tudo uma bênção, inclusive nós. Que Deus continue nos abençoando. Não, gente, mas eu não sou florzinha que cheira também não, viu? Pra eu estar ainda ainda com tantas dores, ainda levando meu bando de ovelhas mimadas, ainda é porque eu sou bracinho de ferro também. Tem gente que fala que eu sou um enigma, não sabe o que eu tô pensando. Nem eu sei. Como alguém vai saber o que eu tô pensando? Às vezes eu fico parada assim, o que eu tô pensando mesmo? Eu vou pra direita ou eu vou pra esquerda? Esquerda nunca, eu vou pra direita da direita ou da direita da direita, né? Então nem eu sei aonde o que eu tô pensando. Eu penso tantas coisas ao mesmo tempo. Eu sou um enigma mesmo. Mas enfim, ai, amo entrar naquelas enrascadas assim, ó. Tá tudo boa a minha vida, sabe, gente? Tá tudo mansinho. Aí eu sinto um incômodo assim, horroroso dentro de mim. Pra entrar naquelas ciladinhas mesmo. Não é cilada do pecado não, mas aquelas... Entrar mesmo em lugares sombrios da vida, fazer coisas desnecessárias aos olhos dos outros. E depois, isso, tudo bem, isso é normal de quem está dirigindo a obra, isso é normal de quem... Não é normal depois eu me desesperar, tá? Então as pessoas aguentam, a Sandra aguenta muito eu me desesperando. Aí eu fico assim, ai que agonia, ai que medo, ai não vai dar certo. Então, às vezes até eu fico isolada, porque se escutarem todos os meus ais, as pessoas caem na fé. Alzira, pastor, é uma bênção. Vocês também. Ah, pastor Mário, será que é uma bênção? Você é uma bênção, Mário, você não tem noção quando você é uma bênção. A sua compaixão pelo teu irmãozinho, ele tá até abençoado, olha. Às vezes é bom ter parente orando pela gente. Ah, e o Israel tá assistindo com a Tamara. Israel é uma bênção, a Tamara também. Que orgulho ter vocês na obra. Os 2 filhinhos ontem lá o tempo inteiro. Até tiraram uma foto do Gael indo levar oferta. Muito lindo, tá lá no store da igreja. Deixa eu ver quem. A Manadima que tá chegando aí. A Ritinha. Que legal, gente. A minha igreja é a igreja do carro. Como a gente ama um carro. Como a igreja é cara do pastor, né? Quando eu olho vocês amando o carro, suspirando por peruas. Ontem eu tava saindo com o carro e escutei o Nivaldo suspirando por uma picape. Falei, Jesus, eu tenho que mostrar mais que eu te amo pra eles. Porque vocês são clone, gente, meio da pastora Cláudia, que a gente suspirava por picape, por carro. E eu tenho que suspirar mais por Jesus. Suspirando por Jesus, né? Porque vocês são a minha cara. Bem inchada, mas são. Tamara, muito obrigada, pastora, por tudo, cada conselho. Obrigado eu por você ouvir. Tem gente que faz eu perder 10, 20, 30 minutos, 3 horas, semanas da minha vida pedindo conselho, Tamara. E depois não fazem. Aí não fazem, eles pedem conselho e não fazem. Então, obrigada por você ouvir. Olha, saiu a Mil, o Isaac, pastor assistindo. Indo pra faculdade, Michele. Ai, vai melhorar cada vez mais, viu, Tamara? Em nome de Jesus. Aleluia. Confesse, irmão Augusto, que nós somos bênção. Isso aí. Glória a Deus. Não, mais engraçado, né?
Quando a pessoa tá bem, daí eu tô lá com minhas dores, né? Aí, era o meu pai inchado. Em nome de Jesus, pastor, né? O dia da macumba. Em nome de Jesus, se liberta, arrepiava, gelava, o capeta entrou nele. Aí, aí hoje, o meu, ele tá melhor. Ah, pastora, Deus vai te curar dessa boca, não sei o que lá. Fala assim, não ora muito por mim, não, que você pega a carga. Pra orar por mim tem que ser revestido, gente. Então, gente, pra orar por mim, eu tô num tiroteio do inimigo, gente, vocês não têm noção. Não tem noção. Pensa, cada comentário só da sua família sobre a minha vida, que é normal, eu sou pública, só na sua casa, na sua família, seja um comentário bom, comentário de dó, ou comentário de curiosidade, lembra? Todos os comentários. Então imagina em cada casa, em cada família, uns comentáriozinhos extras. Né? E tem gente que é do bem, tem gente que não. Então, para orar por mim, tem que se revestir muito. A Sandrinha disse que ora por mim. Aí eu vejo ela se rastejando aí pra lá, pra cá. A mente dela tá com Cristo, mas ela não sabe pra onde ela tá indo. A Sandra, ela precisa de GPS até em shopping, tadinha. A irmã dela, que não tá muito bem dos espirituais, né? Mas Deus faz que a irmã dela esteja ajudando, cooperando, né, abençoando a vida da Sandra, que Deus abençoe porque está abençoando a vida da Sandra. Ela falou pra Sandra, você está precisando pôr óculos. Mas vai ser difícil pôr óculos até embaixo do carro, né? Ninguém aguenta mais. A Sandra, cada dia ela fez assim, ralei, bateram, a bicicleta entrou em mim. Subi na tartaruga. Aí as pessoas na casa dela falam assim, Sandra, não quero falar nada não, mas acho que você tá precisando usar óculos. Ninguém aguenta. Gente, eu tô respeitando. Ela falou que não quer aparecer na live, tá? Mas se vocês verem ela, tá rindo aqui igual uma geleia. Ai. Mas sabe que eu sujo falando mal lavado, porque fazem 2 quarta-feiras que eu também quase subi em cima de um carro na rua da minha casa, sabe? Gente, eu encostei, só fez toque. Então eu vou dar uma opinião para quem quer comprar carro. Não compre o Etios da Toyota, não compre, é um papelão aqui. Um papelão qual sai muito caro arrumar. E o meu carrinho Creta, gente, fez um arranhãozinho assim, ó, de nada. A porta do outro carro afundou. E só fez, ó, toque, só toque. Então eu vou dar um conselho, não compre o Etios, tá? Se quiserem processar, processa. Olha, vou me dar um zerinho pra provar que é bom, né? Se me derem um zerinho pra provar que é bom, aí eu elogio. E se o Creta também, se a Hyundai quiser trocar o meu por um 0, porque olha, Creta, gente, já que vocês seguem tudo, Creta, gente. Se vocês quiserem, pode comprar o meu, que eu tô vendendo aí a preço a mais de tabela. Não, mas é sério, faz bastante por quilômetros, eu viajo 16 quilômetros, 19 chega às vezes por litro. Então ele é bem econômico mesmo. Na cidade, só quando pega muito trânsito que é menos, mas é 10, chega a fazer 14. E quando é muito trânsito, às vezes pega 8. Então quem quiser comprar o meu Creta, tá? Ou quiser o Hyundai doar um Creta 0 pra mim. Agora, pra Sandra, precisa um carro com câmeras embaixo, em volta, anjos guiando, o exército de Deus ao redor, né? O Espírito Santo já não aguenta mais ela, eu acho, né? Porque só ele pra aguentar, não, só o Espírito Santo pra aguentar ela dirigindo. E gente, eu entro no carro da Sandra quando eu pego carona, eu confio. E eu sou difícil de confiar em alguém. E olha, o Augusto também é meio retardado, mas pra dirigir ele é bom. Então a Sandra e o Augusto são meio jirica assim, mas pra dirigir eu confio mesmo, eles são abençoadinhos, porque além de tudo eu mando, né?
desacelera, vai pra cá, vai pra lá, né? Mas eles dirigem bem, sim. A dirigir eles são bons. A Sandra concordando. Samuel, Deus te dê outro zero em nome de Jesus. Eu brinquei agora, sabe? Mas amém, eu brinquei. A Tamara, seu carro, pastora, além vem ungida. É verdade, Tamara, eu oro bastante, muito, eu oro muito no meu carro. Meu carro, se ele tiver como falar, ele vai falar assim. Se ele tivesse como falar tudo que eu falo com Deus, lasqueira, né, gente? É assim, Senhor, aquele lá não tá prestando pra nada. Dá um jeito naquele outro. Mentiroso aquele lá, Senhor. Mentiu, Deus. Mostra que não é mentira, não é de Deus. Ai, Senhor, abençoa o dinheiro daquele que tá sem dinheiro, meu Pai, multiplica. Eita, gente, é uma loucura. Meu carro é uma loucura. É um tanque de guerra. Glória a Deus por isso. Tá vendo, gente? Eu comecei a falar de solteiros, dando conselho pra casar, falando mal do homem que falava muito aqui, depois que ele foi embora, o assunto rendeu, hein? Mas é gostoso estar com vocês, na bênção, na graça, na unção. Ai, gente, sabe o que eu percebi, ó? Que meu foninho brilha. Ai, que bonitinho. Sabe que eu tô feliz, gente? Que minha dor acabou de passar. Eu tô com muita dor, gente, muita dor mesmo, e a minha dor passou. Que Deus continue nos abençoando, né? Fortalecendo. Vamos ter uma semana de bênção, vamos crer que o Senhor vai continuar no comando da nossa semana. Que o Senhor prospere, que o Senhor nos fortifique, que nada nos tire da presença de Deus, nada nos arranque da presença do nosso Deus, que possamos ser vitoriosos no espírito, na área financeira, na área familiar, que o Senhor continue nos fortalecendo. Ai, que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor dê muita saúde para os meus guerreirinhos, para os meus guerreiros, muita saúde. Deus abençoe os consertos nos carros dos meus guerreiros, das minhas guerreiras. Deus abençoe a família de cada um, a minha família também seja abençoada. Que Deus abençoe meus amigos, que Deus abençoe todos que estão comigo nessa jornada. Olha o Fabiano entrando aí. Fabiano. A Stephanie, Yuri, eu não matei a saudade de você, Yuri. Nós trabalhamos tanto, você de um lado, eu do outro, trabalhando. Não deu para matar saudades de você, meu amor. Você é um amor na minha vida, você é um anjinho que Deus me deu. E eu te amo demais, viu? Eu não tive tempo de te abraçar tudo que eu tava com vontade. Eu não tive tempo de conversar com você ontem, mas eu te amo muito, viu? Fabiano, cheguei, Brasil. Figurinha que Deus colocou na minha vida, não? Deus coloca cada pecinha linda na minha vida, que só Deus na causa. Ai, eu também te amo muito, Yuri. Tocou tão lindo. Ai, eu ri muito das criançadinhas ontem, eu ri muito, gente, porque os peixinhos, eles foram vindo tudo embaixo do meu pé na apresentação. Aí o menininho tinha vergonha de erguer o barquinho tava afundando. O Yuri, que arregaçava o barco lá em cima, já tava... O barco do Harry Potter já tava lá em cima. Só faltava a varinha, né, Yuri? Pra voar o barco. Lindinhos. Mas estão de parabéns. É isso aí, gente. Então, ó, vou ficando por aqui. Amo todos vocês. Que Deus continue abençoando. Vi a Lúcia aí também, né, Lu? Cantou bonitinho. Eu e a Lúcia, nós vamos acabar cantando só a capela, né? A Lisa tocou muito bem. Mas, gente, foi muito engraçado, porque eles tiram na altura que eles sabem pra nós, né, Lúcia?
Então eu e a Lúcia já estamos cantando tenor, já estamos cantando barítono, nós já estamos cantando soprano. A Lúcia e eu, a gente canta assim todas as alturas num hino só, porque nunca ninguém tinha na altura da gente, né, Lúcia? Mas você tá de parabéns, Lu, você é sua filha, obrigada, viu, pela dedicação. Não sei se a Irislene entrou por aí, tô muito feliz com a Irislene, é muito incrível. A Irislene, ela não estava no culto, nenhum dos cultos das outras igrejas nossas, e ela traz a mesma linha que eu tô pregando, a mesma visão e às vezes até o mesmo pedaço que eu preguei. Parabéns para ela. E fiquei com saudades do Victor. Simone Ravaiani, você é uma fofa, te amo demais, viu? Te amo muito. Que Deus continue te abençoando. E gente, se prepare que o próximo final de semana tá chegando, hein? Que Deus continue abençoando. E dia 15 de junho, batismo nas águas. Trabalhem para isso. Beijo no coração de todos e até quando o Senhor nos permitir. Bem, eu pretendo aparecer na quarta, mas se tiver algo extraordinário antes, eu gravo pra vocês antes, tá bom? Beijos, 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 beijos.